Olá pessoal, meu nome é Flávio Oliveira e hoje vamos falar de inteligência emocional. Bem, o nosso objetivo aqui hoje é falar de inteligência emocional de uma maneira muito prática para você. Nós da CHC desenvolvemos uma metodologia que mostra o que é inteligência emocional para você. Todos nós temos emoções de alegria, tristeza, raiva. E aí, qual é a grande sacada? É você fazer um gerenciamento das suas emoções. Todas as emoções existem e você tem que saber os gatilhos que vão te atingir para que você possa controlar as suas emoções. Então vem com a gente que hoje vai ter conteúdo para você. Mas antes disso, pessoal, gostaria que você seguisse no Instagram, @oficial.chc. Muitas pessoas nos perguntam, né? Puxa vida, professor, você fala muito de inteligência emocional, mas como isso é na prática? Quais são as ferramentas para conseguir inteligência emocional? Como eu vou aplicar isso? A nossa diferença é essa. A CHC, Centro de Habilidades Comportamentais, desenvolveu uma metodologia própria para que você consiga desenvolver a sua inteligência emocional. E uma das primeiras ferramentas que nós desenvolvemos foram as cores da vida. O que é as cores da vida? É uma forma de você identificar de uma maneira muito rápida a personalidade das pessoas. Como eu posso me relacionar, ter o gerenciamento das minhas emoções, se eu não consigo entender quem são as pessoas que estão à minha volta? Então, as cores da vida vêm ensinar ao quê? A entender quais são os tipos de personalidade. Então, cada personalidade tem uma cor. Nós temos o amarelo, nós temos o azul, nós temos o laranja e nós temos o verde. Todos nós temos todas essas cores na nossa personalidade, mas uma delas existe um maior destaque. Amarelo. O que é uma pessoa amarela, pessoal? É uma pessoa organizada, precisa seguir regras, não gosta de correr riscos, costuma ser muito exigente. É aquela pessoa que gosta de ter início, meio e fim. Ela não deixa nada pela metade. Ela não gosta de ser surpreendida. Sabe aquela pessoa que vai viajar no sábado, que ele começa a arrumar a mala na terça-feira? Essa é uma pessoa amarela. É aquela pessoa que você vai no escritório, tem tudo organizado, tudo certinho, a mesinha, tem a caneta, chega na fábrica lá, a máquina está toda arrumada. Essa é uma pessoa amarela, ok? Pessoal, uma pessoa azul é uma pessoa emocional, ajuda as pessoas, procura significado na vida, se preocupa com o bem-estar dos outros, costuma ser um ótimo amigo. É aquela pessoa assistente social que gosta da comunidade, gosta de estar junto com as pessoas, aquela pessoa agradável, aquela pessoa que busca o quê? O bem comum, não gosta de conflitos. O laranja, pessoal, a pessoa que tem a personalidade de destaque laranja, procura soluções criativas, soluciona problemas, instável nas ideias, costuma ser empreendedor. Sabe aquela pessoa que não aceita não? Que ele vai para cima, ele corre, ele tenta fazer as coisas diferentes? É um empreendedor nato, ele sempre está buscando coisas novas. Esse é o laranja. Então, eu vou dar um exemplo fácil para vocês. É aquele que de manhã quer abrir um restaurante. À tarde, ele quer abrir um bar. À noite, ele quer morar no Canadá. Então, a cada momento, a cada segundo, ele está o quê? Buscando coisas diferentes. Essa é uma pessoa laranja. E agora, pessoal, vem a pessoa melhor. O verde. Aquela pessoa que busca explicações, segue os seus próprios padrões, não liga para padrões sociais, costuma ser técnico. Sabe aquela pessoa que compra um celular e começa a ler o manual do celular? Quem faz isso? Essa é uma pessoa verde. Ele gosta de entender os porquês. Aquele que queima a resistência do chuveiro em casa, ele vai lá e troca. É uma pessoa técnica. Ele não está disposto a entender, pagar para outra pessoa. Ele faz, ele constrói. Essa é uma pessoa verde. Porém, ele não liga para padrões sociais. Sabe aquela pessoa que o marido chega lá para passar e a esposa fala assim, bem, hoje é Natal.
Vai colocar uma roupa nova, ele fala assim, não, para quê? Essa roupa tá boa. Bem, então ele não liga para padrões sociais. Essa é uma pessoa verde.